Bom dia, vou explicar para vocês a atividade de português do dia 24/7, tá? Orientações. Querida aluna, querido aluno, realizaremos a atividade 1C, comparando textos narrativos e teatrais na página 170 do material verde. Você irá comparar os textos lidos nos dias 21 e 22 de julho e anotar as semelhanças e diferenças entre o texto narrativo e o texto teatral. Em seguida, realize a atividade 1G, leitura autônoma, e preencha o quadro da página 172, com base no texto O Príncipe Desencantado, de Maria Alice Mendes de Oliveira Armelin. Na etapa 2, personagens, escolha um dos dois personagens da história, faça um desenho no quadro da atividade 2A, escolha dos personagens e descreva as características, escrevendo algumas palavras ao lado do desenho. Capriche! Para se divertir, assista ao vídeo, aqui tem o endereço do vídeo. Já neste vídeo, aqui tem o endereço desse outro vídeo, você encontrará uma junção de ambas as histórias, ou seja, a Bela Adormecida e o Príncipe Desencantado. Porém, os atores modificaram o final do conto. Preste atenção na forma como o texto foi transformado em teatro. Essas são as orientações, então, tá? Então, primeiro a gente vai começar com a atividade 1C, tá? A gente vai comparar textos, tá? Que a gente viu nos dias 21 e 22, tá? Então, tem dois textos do Príncipe Desencantado. Um dos textos está na forma narrativas, que é o primeiro que foi dado no dia 21, e o outro está na forma de texto teatral ou dramático, tá? Que foi dado no dia 22. Então, o do dia 22 é o da Maria Alice Mendes, tá? O dia 21 é daquele outro autor, tá? Então, você vai pegar aqueles dois textos, tá? Com esses dois textos, você vai responder essa aqui da página 170, tá? Atividade 1C. Aqui está pedindo para pôr semelhança e diferença entre os dois textos, tá? Então, os personagens do texto narrativo e do texto dramático são iguais ou são diferentes, tá? O que tem de semelhança? O que tem de igual? O que tem de diferença? Tá? Se não tiver diferença, se for igual, você escreve não há diferenças. Se tiver semelhança, você fala qual é a coisa igual que tem entre os dois textos, tá? Características das personagens. Então, as características é o jeito deles, tá? Como eles são fisicamente, tá? O jeito que eles conversam, tá? A personalidade deles, o caráter, tá? Então, são iguais nos dois textos ou são diferentes, tá? Se for igual, coloca, né, no que eles são iguais. Se for diferente, coloca no que eles são diferentes, tá? Ambientação onde se passa a história. Então, é o cenário, onde que eles estão, o que está acontecendo, aonde está acontecendo a história, tá? É igual ou é diferente? Conflito. Então, houve um conflito dentro do texto, né? O conflito é bem aquela parte que o príncipe desperta ela e ela começa a falar as exigências dela, né? Então, ele começa a ficar desencantado com ela, porque, na verdade, ela é muito gananciosa, ela quer luxo, ela quer as coisas boas, né? Então, esse é o conflito, tá? É igual nas duas histórias? É diferente? Escreva no que é igual, no que é diferente, tá? O desfecho é o fim da história. Como termina essa história, tá? Então, o texto termina com ele beijando ela de novo, fazendo ela dormir de novo e fugindo dali para não
se casar com uma mulher tão gananciosa, não é esse o desfecho? Então, é igual nas duas histórias? E forma composicional. Então, na forma composicional, vocês vão ver se os dois textos são iguais, do jeito que está escrito ou não, tá? Por exemplo, no texto narrativo, tem lá a palavra príncipe, na frente tem o travessão, tem as falas, tem o narrador falando, tá? E aí você vai comparar com outro texto, que é o texto dramático. Lá no começo do texto tem a descrição dos personagens, tem a descrição do ambiente, né, que é do castelo, por onde o príncipe chega. Então, tem diferença, gente, dos dois textos? Do jeito que está escrito? Tá? O texto feito para o teatro, ele é sempre diferente do texto narrativo, porque lá tem que ter coisas para o ator, para a atriz poder saber o que ela tem que fazer, né? Então você vai tentar escrever aqui qual é a semelhança, qual é a diferença, tá? Depois você vai fazer esse daqui, tá? Estudo do texto dramático, tá? O texto dramático é aquele texto o segundo texto, tá? Que foi feito para teatro, tá? Então, você vai pegar aquele texto e responder aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês o nome da autora, ó, Maria Alice Mendes de Oliveira Armelin. Esse é o texto do dia 22, tá? Então, do texto do dia 22, você vai responder essas perguntas sobre o texto, tá? Como o texto começa, como o autor indica o que falará, quais são os personagens, como podemos identificar o personagem principal, como são definidas as cenas, tá? Então, responde isso daqui com poucas palavras, tá? E depois a etapa 2, você vai pegar um dos personagens, aquele que você quiser, e vai desenhar ele aqui, certo? Caprichar, quero que pinte, tá? E aqui do lado você vai escrever algumas palavras descrevendo esse personagem, tá? Por exemplo, se você escolheu o príncipe, você vai escrever sobre as características físicas dele, tipo cor do cabelo, os olhos, e se é alto, baixo, e também você vai escrever a personalidade dele, o caráter, né? Se ele é corajoso, se ele é medroso, de acordo com o texto, tá? Então é isso que tem que fazer. Beijo!